ele que é membro na igreja IEM, ali do centro, da estaca do centro, ele vai estar nos ministrando, nos abençoando essa noite com a palavra de Deus, ele e sua esposa. Sejam à vontade, tá bom? Deus abençoe vocês. Glória a Deus, paz do Senhor, amém? Uma alegria nós estarmos aqui com vocês, poder compartilhar da palavra de Deus, e aos casais que fizeram o curso Aliança, é um curso maravilhoso. A cada curso lá na nossa igreja nós temos o hábito de finaliza passa 1 ou 2 meses, já iniciamos uma nova turma, e sempre a gente está ali fazendo as formaturas do Aliança, a renovação dos votos, e eu falo que é uma grande bênção. Então, você que está aqui, que ainda não fez, já fica o convite, né? Faça o curso Aliança, porque vale muito a pena. Amém? E meu esposo que vai trazer aqui a palavra, mas eu quero orar com você. Quero orar por você, por essa igreja, quero orar pela sua família. Amém? Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, nós te louvamos por esse tempo. Te agradecemos porque a cada dia o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem abençoado cada família, porque Tu és o Deus da família, Senhor. E nós já sabemos que esse culto está todo consagrado ao Senhor. Já sabemos que cada casal aqui já foi apresentado, consagrado, abençoado. Mas eu quero deixar aqui sobre a Tua igreja, ó Pai, o espírito de vida, o certo espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, que não falte sobre cada família, a bênção da restauração, da cumplicidade, a bênção da fidelidade, ó Pai. E que Tua obra seja completa sobre cada casal que está se formando hoje, que verdadeiramente, ó Pai, eles possam ter suas vidas, os seus casamentos restaurados em Ti, abençoados, ó Pai. Eu quero abençoar cada um que está aqui com toda a sorte de bênção. Quero abençoar a vida do pastor Léo, ó Pai. Esse homem de Deus que tem estado à frente desta igreja, Senhor, fortalece, ó Pai, completa a Tua obra na vida dele, na vida dessa igreja. Nós Te glorificamos e Te exaltamos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Obrigada. Glória a Deus. Os irmãos estão dormindo, amém? Eu perguntei se vocês estão dormindo, vocês falaram amém? Como que é? Hein? Comecei bem aqui, hein? Comecei bem aqui, irmãos. Glória a Deus, né? Bom, é um prazer estar aqui com os irmãos. Eu sou lá da Estaca Centro, meu pastor é o pastor Marcílio Lima de Moraes, como ele gosta de falar, né? E toda vez que a gente vai sair para pregar, para ministrar, eu sempre mando para ele sempre nos abençoa, sempre está sendo a nossa cobertura, né? Nós temos, eu nunca sei se são 5 ou 6 livros escritos, mas são 4 livros principais que eu gosto de falar, que é um que o pastor Kid, ele fez lá uma campanha inteira dele, que é Vencendo o Mal com a Palavra de Deus, que fala sobre batalha espiritual, cura e libertação. Um outro que eu escrevi, esse foi escrito pela minha esposa, a pastora Néia, o outro chama Como Cultivar Seu Casamento, e o pastor Léo esteve no lançamento dele, não sei, alguém esteve lá naquele dia? Não? Daí, nós estivemos juntos lá, foi uma grande bênção. O outro livro que eu escrevi, que chama esse aqui, que é o primeiro teopsicoterapeuta, é bem interessante para quem, às vezes, passa pelos TDAH da vida, pelos autismo, pelos traumas aí da vida, né? Tem bastante informação nele. E o outro livro que minha esposa escreveu, chama-se Sobre Elas. São 10 mulheres da Bíblia que ela escreve, e todo final de livro tem um exercício terapêutico que nós ministramos. Hoje a minha profissão
teopsicoterapia, que é a psicanálise com a palavra de Deus. Então eu tenho consultório, nós temos consultório, a pastora Néia atende só mulheres, ela tem grupos de segunda-feira à noite, de terça-feira à noite, de quarta-feira, o mesmo formato do Aliança, só que totalmente profissional, com as ferramentas profissionais, e agrega a palavra de Deus. Eu atendo homens, atendo crianças e adolescentes, também lá no mesmo espaço que a gente tem, fica ali no Maria Isabel. Estou falando isso porque o pastor Léo falou para mim, assim, fala lá do teu trabalho, traz os seus livros, né? Não é sempre que a gente tem essa liberdade de fazer isso, né? E eu estava lendo a Bíblia, por incrível que pareça, quem lê a Bíblia aqui, irmão? Oh, glória a Deus. Agora a pergunta que não quer calar, quem trouxe sua Bíblia hoje? Aí as mãos já diminuíram, né? Eu gosto da Bíblia de papel, já foi provado cientificamente, lá na Suíça, as escolas já estão tirando computador e tirando o celular da escola, agora o nosso governador Tarcísio já tirou também os celulares da escola. Por quê? Já foi provado que o nosso cérebro, ele entende melhor as mensagens quando elas são escritas no papel físico. Você tocar o papel, você escrever, você grava mais as mensagens. Então, toda vez que você tiver oportunidade, lógico, tem lugares que a Bíblia fica lá no celular, né? E a gente coloca os aplicativos lá, então você pode usar, não é pecado usar, né? Como eu estou fazendo agora, querendo aprender inglês, então eu já baixei a Bíblia em inglês no celular, e daí os versículos vêm todo dia lá em inglês, né, para praticar. Então, são ferramentas, mas a Bíblia em papel não pode sair da sua vida. Amém? Amém, irmão? Tem uma história que conta que uma irmã estava reclamando com o pastor, e ela falou assim, eu não consigo mais ler a Bíblia, as letras são muito pequenininhas, meu óculos não dá mais, né? Daí o pastor foi lá e comprou uma Bíblia extra gigante para ela, com a letra extra gigante, e levou para ela. Olha, eu trouxe aqui para a senhora a Bíblia. Daí ela chegou lá e começou, pastor, obrigado, não sei o quê, e passou uns 2, 3 meses, o pastor voltou na casa da irmã e falou assim, olha, irmã, vim fazer a visita, que bom, pastor, que o senhor veio, que bênção, vamos tomar um café, comer o bolo e tal, vamos fazer oração, pega aquela Bíblia que eu lhe dei, vamos ler nela e eu vou fazer oração aqui para a gente ir embora. Ela foi lá no fundo, pegou no baú lá, trouxe a Bíblia para o pastor, entregou a Bíblia na mão do pastor, daí o pastor pegou, abriu e estava lá o óculos. Seu óculos aqui. Pastor, o senhor é um homem abençoado mesmo, faz 3 meses que eu perdi esse óculos, não sabia onde estava. Quer dizer que ela não lia a Bíblia fazia 3 meses, né? Então, a gente tem que ler a Bíblia. E as experiências da leitura bíblica é que nos fazem viver experiências divinas. Essa que é a nossa relação com a palavra de Deus. E eu descobri, e não faz muito tempo isso, que a Bíblia, ela traz princípios. E esses princípios que a Bíblia traz, eles permeiam dentro da nossa vida cotidiana. Irmão, eu posso tirar o paletó? Pode? Vai que vou. Não sabia se era para vir de paletó, de terno, de gravata. E daí a Bíblia, ela traz princípios. Esses princípios permeiam a sociedade. Isto é, se você trabalha, você tem que ter princípios bíblicos. Se você é pai, você tem que ter princípios bíblicos. Se você é filho, você tem que ter princípios bíblicos. Se você é cristão, você tem que ter princípios bíblicos. Então, por onde nós caminhamos, nós trazemos princípios da Bíblia. Ok? Amém?
estou achando vocês muito sérios hoje. Ou eu que estou muito sério. Hã? Vamos lá, Esdras. Capítulo de número 7, verso 10. E semana passada eu tive uma experiência com esse versículo aqui. E ele ficou falando comigo a semana inteira. E quando eu fui preparar a pregação para hoje, foi exatamente esse contexto, por isso que eu estou falando de Bíblia, porque foi exatamente esse contexto que eu quero que vocês entendam. Eu não prego, às vezes a gente prega a teoria, né? Lógico que não é pecado você pregar a teoria, mas as experiências que a gente tem, a nossa vivência na palavra é que vai efetivar realmente aquilo que Deus quer na vida das pessoas. Então, Esdras, capítulo 7, verso 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. O que está acontecendo aqui nesse momento? Esdras, ele estava no cativeiro. Quando ele estava no cativeiro, precisa conhecer Bíblia, tá, irmão? Então ele estava no cativeiro, na Babilônia, e de repente lá houve um despertar da parte de Deus para que o templo fosse reconstruído. Ali os reis Artaxerxes, Dario, começaram a liberar o povo para voltar para Jerusalém. Nesse momento aqui, o sacerdote foi eleito para voltar para Jerusalém. Jerusalém estava em ruínas, Jerusalém estava assolada, lá em Jerusalém tinha todos os piores, em termos de família, em termos de sucesso, em termos de físico, todos que tinham algum defeito, entre aspas, né, ficaram em Jerusalém. E nesse momento Esdras volta, e ali eles começam a construir o templo de Jerusalém, reconstruir o templo de Jerusalém. Aquele templo que foi feito por Salomão. Vocês lembram disso? Quem está me acompanhando? Amém? Aliás, eu vi a maquete ali, vai ser a igreja nova aqui. Já é para o final desse ano, hein, irmão? Amém? Vamos ver em nome de Jesus. Achei maravilhosa a maquete ali, né? Em nome de Jesus, que Deus dê graça aqui aos irmãos. E dali, Esdras, ele vai para lá, vai para Jerusalém, e ali ele começa a arrebanhar o povo, e eles começam a construir o povo. Só que esse versículo, especificamente esse versículo, ele fala uma palavra que é um segredo espiritual para a nossa vida. Fala assim: tudo na minha vida parte de uma decisão. Olha para o teu esposo, para o teu cônjuge que está aí, e fala assim: nós decidimos estar juntos. Eu quero que você guarde essa frase. Casamento é decisão. Casamento é você estar decidido a dar continuidade àquilo que você falou nos primeiros dias, nas primeiras horas, no primeiro encontro, ou até mesmo diante de um pastor no altar. Serei fiel até quando? Até o dia que ele deixar a toalha em cima da... Até o dia que ele não me ajudar mais a lavar a louça. Até quando você vai ser fiel? Nós temos que ter decisão na nossa vida. Só que esta palavra do hebraico, ela tem um significado. E quando nós olhamos para esse significado, nós precisamos trazer na nossa vida uma condição diferenciada.
eu tenho que entender o meu processo, eu tenho que entender a minha vida pessoal e eu tenho que decidir aquilo que eu tenho como pessoa. Como que você tem decidido o teu casamento? Esta palavra é lebab, do hebraico, e ela significa decisão. Aqui nesse momento ele está usando a palavra que não era simplesmente uma decisão normal, não era uma palavra que estava usada ali, porque ele decidiu ensinar o povo. Não é esse o contexto da palavra hebraica. O contexto aqui, ele tinha colocado dentro do coração dele todo o sentimento que ele tinha, todas as verdades que ele tinha, toda a força que ele tinha, toda a manifestação do coração dele, não o órgão físico, mas a sua alma. Ele tinha decidido ensinar, dedicar-se a estudar a palavra de Deus e praticá-la. Então fala assim comigo, lebab. Se você guardar isso para mim, a pregação é só essa, viu? O resto são só os argumentos que eu vou chegar para te mostrar que é verdade o que eu estou falando. Você tem que ter o teu coração inteiro voltado, eu vou destruir as coisas aqui, né? Tem que ter o teu coração inteiro voltado para o seu casamento. Você é capaz de repetir a frase, já nesse começo novamente, falando para a tua esposa, falando para o teu cônjuge, eu decidi ir até o final com você? E aí? Vai até o final? Aqui essa palavra é muito pesada. A decisão que nós tomamos. Meu sogro e minha sogra são falecidos, né? Mas meu sogro, um determinado dia, ele fumava, e ele falou assim, a partir de hoje não vou fumar mais. Foi o último cigarro dele, acendeu, pegou a carteira de cigarro, colocou ali em cima, fumou, apagou o cigarro, o irmão dele chamava Zé, você não vai fumar mais, então me dá essa carteira aí. Não, pode ficar. Daquele dia em diante, ele não fumou mais. Tomou uma decisão. E o cigarro, o tabagismo, é um dos piores vícios, mais difícil de largar. Quem já fumou aqui deve saber disso, não é? Minha sogra, toda vez que ela ia na minha casa, eu falava para ela, não fuma dentro de casa, por favor. Daí ela pegava minhas filhas, ia passear no quarteirão e fumava andando com as minhas filhas. A intenção era que ela não fumasse perto das crianças, né? Mas ela fumava perto. Mas, uma vez, nós moramos em Salvador durante 4 anos. Daí ela foi passar uns dias de férias lá e ela decidiu. Ela falou assim, eu não vou fumar mais na casa deles. E ela ficou lá em Salvador, ficou uns 15 dias, né? 30 dias ela ficou em casa lá e ela não fumou. Porque eu sabia que ela não fumava dentro de casa, mas ela saía para a rotina com as crianças e tudo mais, né? E daí no final ela falou, Mo, eles me chamam de Mo na casa delas, né? De amor, né? Eu sou um amor, né, irmãos? Mo, você viu que eu não fumo mais? Eu falei assim, é muito bom, gostei que a senhora não fuma. Não, eu parei de fumar. Foi isso, né? Daí ela pegou, eu falei, meu Deus, ela voltou para Marília e nunca mais fumou, por uma decisão. Nós temos que aprender a decidir as nossas coisas. Quando você decide por Jesus, o que acontece na tua vida? Quando você decide por Jesus, quando você decide estar casado,
O que que acontece na tua vida? Você abandona, você deixa, você faz com que a tua vida seja uma vida diferente. E nós temos que estar preparados para isso. E a gente sempre cita o Davi. Abra comigo agora, Salmo 78. Verso de número 72, o último verso, Salmo 78, verso 72. O que está escrito aí? Agora que eu vi que está, obrigado. Vamos ler juntos então? 1, 2, 3. Quem era Davi? Quem era Davi? Rei em Israel. Um adolescente que matou um gigante de 3,2 metros de altura com uma pedra. Quem era Davi? Um cantor que tocava a harpa e os demônios de Saul fugiam. Quem era Davi? Chamado, ungido por Deus. Ali, Davi recebe o óleo da unção na cabeça dele. Samuel fala: Deus escolheu esse para ser a geração que vai trazer o Cristo. Lógico que não foi com essas palavras. Mas Jesus é o quê? Raiz de quem? De Davi. Quando você olha para Davi, Davi vai para o reinado, e ele mata tudo, conquista tudo, faz tudo de bom, ali, ele organiza o reinado de Israel, o reino de Israel, e um determinado dia, fala a palavra de Deus, no tempo em que os reis desciam à guerra, Davi, acho que ele já estava naquela ar de superioridade, ele fala assim: pessoal, pode descer, eu vou ficar dando uma descansada aqui no palácio. Ele vai lá no palácio, ele sai na sacada, vê uma moça bonita tomando banho, e logicamente ela não tomava banho de roupa, né? Ela tomando banho, e Davi cobiça, e ali ele manda chamar aquela moça, tem relações com ela engravida, avisa Davi: olha, eu estou grávida. Ela era esposa de um dos 33 valentes de Davi, um chamado Urias. Davi fica desesperado e fala: manda chamar ele. Ô Urias, você é o cara, vem aqui, vou te honrar. Encheu a cara dele. Agora vai lá, dorme com a tua esposa. Urias tinha hombridade. Ele foi dormir com os seus amigos soldados. No outro dia de manhã, Davi pergunta: e aí, como é que foi a noite? Não, dormi com os soldados. O costume, enquanto os homens desciam à guerra, eles não podiam ter relações sexuais. Davi falou: não, mas eu estou ordenando. Vai numa segunda noite, enche a cara do cara de novo, manda dormir. Daí ele não vai. Daí Davi escreve a sentença de morte, coloca ele nas primeiras fileiras. Quando ele sair, quando chegar lá, recua todo mundo e deixa Urias morrer. Davi adultera, Davi assassina um homem. Esse era Davi. E o que a Bíblia fala ali? Coração, que jeito que ele era? Coração íntegro. Pastor, mas você está falando do Velho Testamento, né? Velho Testamento é outra aliança, é outra coisa. A gente tem que ir para o Novo Testamento. Tá, então vamos lá. Atos, capítulo 13. Atos 13. Verso de número 22. Está na parede? O que está falando aí?
Davi tinha o quê? Um coração segundo o coração de quem? Como que é? Opa. Davi tinha o coração, que jeito? Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Quem estava falando? Deus. O coração de Davi era um coração de Deus. Irmão, esse coração aqui é o mesmo sentido de ter as tuas decisões pautadas na palavra de Deus. O que você anda fazendo fora do teu casamento? Que tipo de conversa fiada você está tendo fora do teu casamento? Que tipo de vídeo você anda vendo? Está gravando isso aqui, não? Oh, yeah. Então tá, beleza. Eu atendo pacientes, né? Atendo muitos homens. E há uns dias atrás, uma pessoa me procurou, nem posso falar os detalhes, né? Mas online, ele mora em outra cidade, e daí ele me achou lá e, preciso de ajuda porque meu casamento está falido. Daí mandou uma mensagem no direct lá do Instagram, eu falei assim, anota meu WhatsApp e vamos conversar. Eu faço os atendimentos, né? A hora que eu fiz o atendimento, qual que era o problema dele? Homem, qual que você acha que era o problema dele? Pornografia. Bom, me achou, né? Eu amo o videozinho, faço os videozinhos, depois você me segue na Instagram lá, tá? @Valceli_Leite. Gosto das mídias, gosto, né? Daí eu pensei comigo, né? Esse cara, o Instagram mostrou para ele, porque estava lá preocupado e tal. Não, é crente. Eu falei, você é de que religião? A gente sempre pergunta, né? Eu sou da igreja X. É? E a tua esposa, que estão separados? Ela é da igreja X. Eu falei, meu Deus. Mas quanto tempo você está na pornografia? Faz tempo, hein? Mas quanto tempo você está na igreja? Faz tempo também. Então, que decisão que ele teve por Jesus? Que decisão que ele teve pelo casamento dele? Onde estava o coração dele? E é isso que eu quero que você entenda essa noite. Quando Esdras, ele decide em ensinar ao povo a palavra de Deus, ele colocou todo o sentimento dele, todo o coração dele, ele colocou o lebabe, ele colocou tudo aquilo que ele possuía para que o povo fosse cuidado por Deus. Agora você, marido, você, esposa, tem que ter o quê? Um lebabe. Tem que ter um coração decidido em fazer com que a tua vida seja diferente. O seu casamento só vai dar certo se você decidir por ele. Só isso. Você acha que eu não tenho briga com a minha esposa? Eu não, é ela que briga comigo. Lógico que a gente tem. Nós estamos 35 anos casados. Eu ia falar 33, né? 33. 35 anos casados. Tivemos muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas, mas nós decidimos estar juntos. Eu não sou fácil, eu sei disso. Eu sou uma pessoa difícil, eu sei. Mas eu decidi estar junto com ela.
E a mesma coisa ela falou para mim, ela decidiu estar comigo. Nós não temos uma segunda chance. Você tem que ter o teu coração decidido. O teu coração tem que ser íntegro nas tuas decisões. Ah, mas Davi pecou. Davi, o senhor agora mesmo, o senhor comentou lá que ele tinha adulterado, que ele tinha feito coisa errada. Ok. Só que, o que estava acontecendo? Quando Natã, o profeta, chega para Davi e fala: ô Davi, você está errado. O que acontece com Davi? O que acontece com Davi? Ele se arrependeu. Ele consertou as coisas. Quando Davi, ele fez o censo, e não era para ter feito o censo, o anjo veio destruindo tudo, matando tudo lá. O que Davi fez? Se arrependeu, e o Senhor parou ali, na ilha de Araúna, e aquela história toda. O coração íntegro, o coração decidido, um coração que deseja crescer, desenvolver, estar aliançado, não significa que não haverá erros, não significa que não terá problemas, não significa que nós seremos perfeitos, mas significa que eu vou manter os meus objetivos. Agora, qual que é a pergunta que eu teria para você como casado? Se você estivesse no meu consultório, estivesse lá sentado comigo, uma pergunta que eu faço para todos os meus pacientes, para todos os casais que eu faço atendimento: onde você vai estar daqui 5 anos? Como casal, onde você vai estar? Como pessoa, onde é que você vai estar? Alguém sabe aqui essa resposta? Geralmente é assim: não, eu tenho planos para o final do ano, até o final do ano. Eu acho que tem gente que nem programa as férias. Ah, eu sei que a empresa vai me dar as férias aí, e não tem nem programação, não pensa no futuro. Aquela maquete que está aqui para o templo, o que ela está fazendo lá? Está enfeitando a porta da igreja? Ou está pensando no futuro? O que você está pensando no teu futuro para o teu casamento? Ah, vamos ter filhos, vamos ter uma casa própria, vamos trocar o carro, vamos desenvolver a nossa fé, vamos ajudar nos ministérios, vamos pregar o evangelho, vamos... O que você pensa? Nós muitas vezes não olhamos para essas questões. E as decisões que nós tomamos, elas ficam vacilando. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu venho na igreja, pode contar comigo. A partir de hoje, vou ser o braço direito de vocês. No domingo seguinte, me ajuda porque meu casamento não está dando certo. Na outra semana, e nós vamos vacilando, nós vamos deixando as nossas decisões e o nosso coração decidido. Onde que está? Onde que está? A aliança que você fez com a tua esposa, ser fiel até a morte, na alegria, na tristeza, na saúde, na pobreza. Onde que está? Você é capaz de perguntar para ela aí, perguntar para ele? Pergunta. O que você vai perguntar? Onde é que está a aliança? Onde é que está a sua aliança? Eu já vi casal, irmão, que nem tem coragem de usar aliança. Não, é que eu tenho alergia, sabe que, essa história é difícil, né? Comprar uma aliança de ouro, 24 que late e 10 que morde lá, duvido que vai dar. Agora, aquelas alianças de moeda, né? É bonita também, não tem problema. Se não tem aliança, não tem ouro, não tem problema.
mas tem que usar. E às vezes nós esquecemos disso. Nós não manifestamos externamente aquilo que está dentro de nós. Quando nós olhamos para isso, nós olhamos para Davi, e Davi, ele tinha um coração que era o coração de Deus. Como que eu faço para ter um coração de Deus? Como que eu faço para ter um casamento de Deus? Como que eu faço para ter uma vida espiritual? Como é que você faz para ter uma vida espiritual? Quem sabe aqui? Vida espiritual. Tem que vir todo domingo na igreja. É vida espiritual? É? Tem que vir cantar no louvor todo domingo. É vida espiritual? Tem que ser do técnico de som, tem que ficar lá mexendo no som. É? Fazer a projeção. Se não vai pro É isso que é vida espiritual? O que é vida espiritual? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus se dá, essa semana até eu contei essa história de novo lá, vou contar para vocês aqui. Relacionamento se dá em você conversar com Deus e ouvir a voz de Deus. Como é que você conversa com Deus? Oração, você gastando o seu tempo em oração, você cantando músicas para Ele, mas é você, no teu dia a dia, é você ler a Bíblia, todo dia. Eu sei, tem dia que é mais atarefado, tem dia que a gente tem mais dificuldade, não tem problema, mas tem que ter uma constância. Não pode ser igual aquela irmã do óculos lá. Se eu perguntar qual o último versículo, quando que você leu a Bíblia, sentar para ler. Não é esse negócio de pegar o WhatsApp, palavra do dia, o Senhor é meu pastor, e nada me volta, oh, glória a Deus, obrigado, Jesus. Não é isso que é leitura bíblica. Leitura bíblica é você sentar, abrir a Bíblia e ler a Bíblia. É melhor nem perguntar aqui, irmãos, para não deixar os outros envergonhados. Né? Leitura bíblica, oração, jejum. E quando eu fui discipulado, meu pastor Adonias, na igreja metodista em Assis, 1980 nós casamos em 94, em 90, 1990, 91 mais ou menos, segunda-feira era dia de folga dele, e toda segunda-feira, 7 da manhã, eu ia na casa dele, e nós ficávamos no escritório, ele lia a Bíblia para mim, conversávamos da Bíblia, falávamos da Bíblia, falávamos da palavra de Deus, e depois nós íamos orar, e tinha uma namoradeira. Quem sabe o que é namoradeira? É um sofá de 2 lugares, só que era de madeira rústica, ficava no canto assim do escritório, e nós íamos lá para aquela namoradeira de madeira, ele ajoelhava de um lado, eu ajoelhava do outro, e nós ficávamos ali orando, 20 minutos, 30 minutos, o tempo que gastava a oração. Só que no final, ele me ensinou uma coisa que eu guardei para o resto da minha vida. Ele terminava a oração e ele ficava assim, ó, ajoelhado, né? E eu do lado. Daí eu fazia assim. E ficava ali uns 5 minutinhos. Daí ele pegava, amém, glória a Deus, e levantava. Toda segunda-feira fazia isso. Até que um dia eu falei assim, pastor, fala uma coisa, por que todo final da oração, você tem esse silêncio, você fica ali parado, esperando alguma coisa? É para eu orar mais, você tem que orar, você acabou o assunto. Ele falou, não, eu falei com Deus, e às vezes Deus quer falar comigo, então eu fico esperando. Se Deus tiver alguma coisa para falar naquela hora, Ele vai falar. Eu falei, Na outra segunda-feira, o que aconteceu?
Bate no ombro do teu irmão e pergunta, o que aconteceu? Bate no ombro do teu marido aí, irmã. O que aconteceu? Eu fiquei quietinho lá, esperando, até que eu ouvisse o amém, glória a Deus. Daí nós levantamos juntos. Às vezes a gente tem pressa de orar, às vezes a gente tem pressa de escutar a palavra, às vezes tem pressa de fazer as coisas, né? E nesse mundo fast que nós estamos vivendo, né? Esse mundo superficial que nós estamos vivendo, né? Pior ainda, você manda uma mensagem para a pessoa, se ela não respondeu em 2 minutos, o que você faz? Manda o pontinho para poder subir a mensagem, manda o pontinho para subir a mensagem, manda o pontinho, porque você quer que ela responda. Mas o que ele está fazendo da vida dele, que ele não pode responder uma mensagem de WhatsApp? Ele está trabalhando, está só trabalhando, tá? Não está fazendo mais nada. Ah, tá. E às vezes nós esquecemos disso. Tudo isso são as nossas decisões, tudo isso é o nosso cuidado, tudo isso é o nosso coração íntegro, do que você vai ter na tua vida, o que você deseja na tua vida. E eu quero só finalizar, falando de Gálatas, capítulo 6, é um texto que eu gosto demais também, Gálatas capítulo 6, versículo 7, e o versículo 8. Já está na tela? Não se enganem. O que está escrito aí? De Deus. Por que ele está colocando aí de Deus? Quem conhece o teu coração? Quem conhece o teu coração? Eu posso aqui, tá bonitão aqui, né? Todo alinhado, peguei meu terno, camisa nova essa aqui. Primeira vez que eu estou usando, falei assim, não, vou lá honrar lá os irmãos lá. Eu estava guardando para uma oportunidade, irmãos. Falei assim, não, ó. Ai, que pastor. Nossa, pastor Ané, muito feliz, hein? Ter ele, aquele homem barrigudo. E às vezes, como é que está o nosso coração? E a pior coisa que tem é quando um crente responde para mim. Ah, mas pastor, Deus conhece o meu coração. Meu, essa é a pior resposta que você pode dar. Deus conhece o meu coração. Ok. Para começar, Jeremias 33, né? O coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. Esse é o teu coração. Mas ele continua o versículo. Pois o que o homem semear, o quê? Você trabalha, vai lá dia 1º, bate o teu ponto, começa a trabalhar, no 2º dia trabalha, 3º dia trabalha, 4º dia, 31º dia você trabalha. Quantos dias você trabalhou? 31. Quanto que você vai receber no final do mês? O teu salário integral. Não é isso? Daí você teve uma falta injustificada. Quantos dias você vai trabalhar? 20. Daí o patrão fala assim, cara, vou ter que descontar o teu salário. O que você fala para ele? Mas isso não é justo. É assim que a gente responde, não é? É assim ou não é? E muitas vezes a gente está plantando. Era o dia que eu podia ter ido trabalhar e não fui. Eu plantei.
eu vou colher de volta. Qual que vai ser a minha colheita? Aquilo que eu plantei. E minha filha, a que mora em Maringá, ela tem o e-mail dela, eu que criei o e-mail dela, para controlar na época. E ela tem a assinatura do e-mail dela lá. Sabe qual que é a assinatura do e-mail? Uma frase que fala assim: a semeadura, não, já esqueci agora, me ajuda, amor. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Teu casamento está bem hoje, porque você plantou bem lá atrás. Teu casamento não vai bem hoje, porque você plantou mal lá atrás. E tem aquele negócio que todo mundo fala, não, mas agora ela tem que me amar, mas tem que me respeitar, mas tem que fazer não sei o quê. Não, agora eu sou um homem de Deus, agora eu sou convertido. Ok, mas o que você plantou? Plantou abrolho, plantou espinho, maltratou. E agora quer que um dia para o outro as consequências não venham? E nós muitas vezes esquecemos disso, que é uma lei espiritual. Lembra que eu falei que são princípios? Princípios para o casamento, princípios para a vida cristã, princípio para o teu dia a dia. Você tem que entender isso aqui. O que você está plantando? O que você vai semear? E a pergunta que eu lhe fiz agora há pouco. Onde você vai estar daqui 5 anos? O que você está plantando hoje para colher daqui 5 anos no teu casamento? Ou não vai ter colheita? Lógico que vai ter colheita. Agora, o que vai ser colhido? Flores, frutas, mar de rosas, viagens para o Caribe, lua de mel, carro importado, casas modernas. Começa quando isso? Ou vocês não têm vontade de nada disso? Quem tem vontade de fazer uma viagem internacional, conhecer um outro país, passar dias lá, gastando desordenadamente, não, com critérios, né? Tem vontade? Tem que plantar. Tem que plantar. Agora, nós muitas vezes não plantamos. E quando plantamos, nós plantamos errado. Só que ele fala assim, ó, no versículo 8, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Nós temos que trazer isso para nós. Se você decidir hoje ter o teu casamento melhor, se você decidir hoje ter a tua vida melhor, se você decidir hoje ter o teu coração íntegro, você vai colocar uma boa semente. As sementes que foram lá atrás, as sementes de espinho, as sementes de abrolhos, as sementes de coisas erradas, você vai colher. Mas, se você plantar boas sementes hoje, elas vão fluir, vão frutificar muito mais. E os espinhos que vão aparecer no caminho vão ser muito pequenos, em detrimento àqueles grandes frutos que você vai ter. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com vocês. Eu não sei se eu me fiz entender nessa palavra. Eu não sei se eu deixei essa palavra clara para você. Pode, fica à vontade. Ela pediu para apagar a luz. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu sei que vão ter outras dinâmicas aqui, daqui a pouco o pessoal vai orar, vai ter outras atividades aí. Mas você consegue virar para a tua esposa agora, segurar nas duas mãos dela, virar
teu esposo, segura nas mãos dele. Faz uma oração. Marido, ora pela tua esposa agora. Marido, ora pela tua esposa. Não sei se tem noivos aqui, namorados, ora pela tua namorada, pela tua noiva. Ore por ele. Fala o teu coração agora, planta uma semente. Eu decido ter um casamento restaurado, transformado, abençoado. Fala, eu decido ter um casamento cheio de vida, cheio de alegria, cheio de unção. Eu decido ter um casamento cheio do poder de Deus. Eu decido ter um casamento cheio de alegria. Fala, ore por ele, ore por ela. Abençoa a vida dele. Abençoa a vida dela. Vá ministrando a palavra de Deus. Fala, eu quero ter um casamento abençoado. Eu quero ter um casamento fortalecido. Eu quero ter um casamento cheio de vida, cheio de unção, cheio de alegria. Esposa, ora pelo teu marido. Fala, você é o sacerdote do nosso lar. Você é o cabeça, você é o responsável. Fale com eles. Fala, eu desejo que nosso casamento seja um casamento cheio da bênção de Deus, cheio da unção do Senhor. Fala com o Senhor. Fala, meu Deus, nos ajuda, traga a tua palavra sobre nós, traga a vida abundante sobre nós, traga o refrigério, a paz, a unção, o poder de Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos da Tua palavra sobre nós. Senhor, eu quero orar por cada casal agora. Quero que eles recebam e manifestem, Senhor, a Tua glória, meu Pai. Que eles vivam, Senhor, dias de alegria, felicidade e regozijo, meu Deus. Que eles tenham, Senhor, a verdadeira aliança voltada para o Senhor, cheia de vida, cheia de graça, cheia com Teu amor, cheia com a Tua paz. Cada decisão que eles tiverem tomado, Senhor, que sejam decisões de amor, sejam aliançados contigo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que se existe aqui alguém viciado em pornografia, seja o marido, seja a esposa, se alguém aqui está em adultério com outra família fora desse casamento, meu Deus, se alguém está aqui, Pai, fora dos teus caminhos, eu repreendo agora toda a semente lançada, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito e o renovo da Tua palavra. Que eles possam se reconciliar, estarem firmes no Senhor, olharem para Ti. Espírito de Deus, libera a Tua palavra sobre eles, Pai. Constitua-os como servos de Deus, benditos do Senhor. Cada família aqui seja uma lâmpada para esta cidade. Que sejam referenciais de cura, de transformação, de alegria. Que sejam referenciais, Senhor, de pessoas cheias com Teu Santo Espírito. Nós lançamos essas sementes agora no Teu altar. Nós lançamos essas sementes agora, Pai, para que o Senhor seja o Deus da nossa salvação. O Deus vivo, o Deus eficaz, o Deus todo-poderoso. Cremos em Ti, cremos no Teu poder, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor, amém. Dá um beijo na tua esposa, dá um beijo no teu marido, fala, eu te amo, eu decido estar com você, eu quero ter um coração puro, faz uma declaração de amor, não é essa coisinha de nada não, irmão, faz uma declaração de amor para ela. Quanto tempo você fala que não ama ela? Fala, eu te amo, você é o amor da minha vida, você é a minha paixão, meu fogo se acende por você, essa noite Deus, eita glória, amém, amém queridos, pode se assentar, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por esse tempo que tivemos juntos aqui, queria já passar a palavra para os irmãos, vai ser uma grande bênção essa continuidade.
Amém. Pode ficar aqui, pastor. Convida a pastora Neia também. Nós vamos orar, abençoar, honrar a presença dos amados aqui que estiveram nos abençoando com a palavra tão preciosa nessa noite. Nós queremos abençoar também com o presente, o casal. Aí. Amém. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé, estender as suas mãos como sinal de bênção nesse momento. Senhor Deus, nós abençoamos, ó Pai, a vida desse casal. Obrigado porque o Senhor tem levantado eles como voz do Senhor, ó Pai, aqueles que têm ensinado, Pai, casais a andar nos seus caminhos, ensinado pessoas a andar nos seus caminhos, ó Pai, que o Senhor esteja sustentando cada vez mais o lar deles, a família deles, ó Pai, honrando, Senhor Deus, as decisões, ó Pai, que eles tomaram de te seguir, de te servir, ó Pai, acima de todas as coisas. Nós os abençoamos, declarando bênção, glória sobre a vida deles, sobre o lar deles, em nome de Jesus, e aonde eles estiverem, ó Pai, que a semente do Senhor seja plantada, que a semente do Senhor, ó Pai, prospere, cresça e dê frutos, ó Pai, para a glória do seu nome, para o reino do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Deus abençoe vocês, obrigado. Amém. Pode sentar, igreja. Deus abençoe. Daqui a pouco nós temos um momento nosso aqui da nossa divisão, nós temos um momento especial que preparamos a todos os casais, daqui a pouquinho, e nós vamos fazer um momento sortear alguns brindes aqui, dando continuidade ao nosso encontro aqui de casais. São brindes singelos, não tem nenhum carro, não tem nenhuma moto, não tem nenhuma casa própria, mas tem presentes, brindes que são do coração, realmente, para cada um de vocês. Todos pegaram um pirulito, alguém ficou sem? Um pirulito ali na entrada, que tem um númerozinho atrás. Nenhum casal ficou sem? Não? Amém. Então vamos lá. Primeiro aqui, número 19. 19. Tem alguns talvez não estejam, nós temos a mais. Se ninguém tiver 19. Não? Não é 19. Eu sei que tem uns 5 aqui a mais. Vamos lá. Não tem 19. Depois, vamos lá. Não adianta chorar. Número 4. 4. Rose. Vem o casal aqui, por gentileza. Rose e Osmar. Amém. Bate uma foto aqui bonitinha para nossa... Amém. Aleluia. Vamos mais um. Bastante brinde. Eu não sei se vai ter brinde para todos os casais aqui, mas Deus abençoe a todos. Pega mais um. Mais um, número 38. Ó a felicidade, Andressa e o Alex. Parece, né? São irmãs. Olha, quem gosta de donuts? Donuts, olha que delícia, hein? Já vi alguns olhares, ai, podia ser eu agora. Então foi, número 23. Amém.
Mais um pouquinho, depois a gente deixa o restante para a segunda parte. Trinta e cinco. Amém.